Eu queria falar de militares de novo? Não queria. Mas preciso? Sim, precisamos. O presidente Lula se reuniu com o comando das Forças Armadas no sábado, por 2 horas. Em pleno sábado, o presidente precisou chamar os rapazes para uma conversa, mediada pelo ministro da Defesa, José Múcio. O papo do fim de semana vem, claro, na esteira de denúncia de tudo que é tipo, envolvendo fardados com o golpismo e com corrupção. A pauta principal, oficial, eram os investimentos nas forças, coisa de 53 bilhões de reais vindos do novo PAC. Mas, no fundo, a conversa era sobre como punir militares por seus malfeitos, ao mesmo tempo em que se afaga suas cabeças para acalmá-los. Vejam só como é que funciona o Brasil de 2023 e desde sempre. Os militares nutrem um governo de extrema-direita, se envolvem com golpismo, com corrupção, e o resto do país, seus chefes, os civis, têm que lhe fazer afagos. Não tem como dar errado, né? Enquanto isso, eles vão fazendo ameaças, veladas e às vezes nem tanto, que colocam o Brasil refém, porque afinal eles são as Forças Armadas. Então, acompanha comigo no replay. Dia 11 de agosto, a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão na casa de um general de 4 estrelas, pai de um tenente-coronel que está preso, os CID. A gente sabe que na véspera, o diretor da Polícia Federal ligou para Múcio e para o Tomás Paiva, comandante do Exército. Nessa véspera aí, dia 10, o general Paiva escreveu a Ordem Fragmentária número 1. É um comunicado interno em que ele chama seus comandados a agir na legalidade e com legitimidade. Abre aspas. O Exército Brasileiro é uma instituição de Estado, apartidária, coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão. Percebam bem, apartidária e coesa a instituição Exército. Tudo o que queremos ouvir, mas em permanente estado de prontidão. O Brasil não está em guerra com ninguém? Para que incluir esse trecho? E onde estava essa prontidão toda quando invadiram os palácios dos poderes no dia 8 de janeiro? Paiva segue dizendo que a sociedade brasileira precisa conhecer melhor as ações benéficas do Exército. Propõe a criação de uma associação de amigos do Exército Brasileiro e acrescenta que quer fortalecer as ações voltadas para o bem-estar da família militar, a fim de ampliar a coesão e a satisfação do público interno. Aqui ele está falando de dinheiro, tá? De pensão, de investimentos, de recursos. Só que é mais que isso. Ele está falando de atenção, de mimos. Essa ideia de família militar é um conceito muito interessante, que soou aqui como aquela coisa de família em clube de futebol, de seleção. É uma noção masculinizada de família, de proteção mútua, de passada de mão na cabeça. E aí foi inevitável pegar esse comunicado e juntar com a informação de que os comandantes das Forças Armadas estariam desejosos de jantares, acompanhados de suas digníssimas esposas, com a primeira-dama, Janja. Tudo em família. Aproveita e pega o hacker Delgatti, esse um civil mesmo, relatando que se sentiu acolhido, quentinho, com um leite com Nescau que a mãe da Carla Zambelli ofereceu para ele. Cá entre nós, é muito marmanjo precisando de colo, de carinho, de afago, de amor materno. Só que não dá para punir golpista com prêmio, com poder político, relevando malcriação e desrespeito. Qualquer mãe sabe disso. Sabe também que corrupção e golpismo se combatem com transparência, mais democracia e imprensa livre. Apoiar o meio é apoiar essa ideia. Assine. Olha, às vezes pode ficar parecendo que a gente exagera ao generalizar que as Forças Armadas apoiaram o golpismo. Ah, vai ver que tem um ou outro que até quiseram, mas não dá para falar que foi todo mundo, ou não foi o comando. Não, gente,
Como diz o comandante Paiva, a instituição é coesa. A partidária já fica mais difícil, né? Mas há sim uma mentalidade militar. Ela existe, é palpável. E como bem desenhou a colunista Miriam Leitão, ela é fortemente calcada, desde 1891, na noção de que eles são o tal poder moderador da República. Como se isso não fosse um contrassenso em si. Uma república é moderada pelo exercício de relação entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Forças armadas não são um poder, muito menos um poder moderador. Nem poderiam, porque não se modera nada com armas. Modera-se, numa república, com diálogo, com política. Mas essa mentalidade, repisada em cada quartel, vai do soldado do exército ao almirante da marinha, da aeronáutica. E no governo Bolsonaro foi até os ministros da defesa, que eram militares, em especial ao general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Prova disso é que o hacker Delgatti, o do Nescau, revelou que foi ao Ministério da Defesa, pela porta dos fundos, orientar a produção do infame relatório sobre as urnas eletrônicas. Não lembra do que se trata? Foi aquele relatório de novembro do ano passado, depois das eleições, em que o Ministério da Defesa, ou seja, a pasta civil que chefia as Forças Armadas, disse que não detectou fraude, mas que certos aspectos técnicos poderiam configurar, aspas, risco à segurança do processo. Tudo que os amalucados de porta de quartel queriam ouvir. O relatório dizia ainda que o sistema eletrônico de votação não estava, abre aspas, isento da influência de um eventual código malicioso. A gente sabe bem quem foi malicioso aqui, né? Primeiro, que os militares só foram convidados a dar pitaco sobre urna porque o Tribunal Superior Eleitoral estava sob uma absurda pressão do bolsonarismo. Do Bolsonaro, que espalhava notícia falsa sobre as urnas e falava que não ia aceitar o resultado das eleições. A gente não pode esquecer isso não, tá? Essa pressão era endossada pelos militares. Aliás, a pressão sobre o judiciário vinha de antes, do tweet do Vilas Boas, lá sobre a prisão do Lula. Não é à toa que a confiança do brasileiro nas Forças Armadas caiu pelos motivos errados. Elas alimentaram em parte dos brasileiros a esperança de que dariam um golpe. Não deram ou não conseguiram dar e os golpistas ficaram fulos. Mas é esse o ciclo da nossa história. Os militares pressionam, os civis cedem. Mais recentemente, porque o Brasil viu do que eles são capazes se contrariados. Eles estão dispostos a torturar, matar e calar. Não dá para acusar o Lula de covardia ao tentar fazer as pazes com os militares em janeiro. Mas daqui para frente, se ele não agir com autoridade para cima dos militares, vai dar sim. O general Tomás Paiva foi muito próximo de Fernando Henrique Cardoso, é próximo de Geraldo Alckmin. Tudo que é político falhou em conduzir os militares de volta para a caserna. Porque isso não se faz com política, se faz com autoridade. A autoridade civil que um presidente tem sobre as suas forças armadas. Sabe a única presidente que teve autoridade para cima dos militares? Sabe, né? Dilma Rousseff e sua Comissão Nacional da Verdade. É claro que foi insuficiente para reverter o estrago de mais de 100 anos dessa ascendência militar para cima dos civis. Mas foi um passo tão importante e que ficou lá para trás. Agora, cá entre nós, eu não consigo deixar de notar como foi uma mulher que entendeu o que tinha que ser feito e teve a coragem de fazer. A gente sabe que gênero ou qualquer outra característica identitária não é atestado de virtude. Não se trata disso e tem muita mulher bolsonarista para provar esse ponto. Mas essa energia masculina da política e do ambiente militar, em contraste com essa carência por afagos e mimos e sinais, tornam a associação inevitável. Militar não precisa de colo, precisa de disciplina e de pulso para parar de fazer bobagem.